Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de terça-feira, dia 8 de abril de 2025. Separei para essa rodada 8 jogos, tá galera? A gente vai ter uma rodada muito boa, né? Vamos ter quartas de final aí da Champions, vamos ter também Libertadores e Sul-Americana. Uma rodada aí muito boa aí pra gente estar analisando aí, e se Deus quiser, terminar aí com lucro nessa terça-feira, né? 8 jogos que eu separei pra gente analisar juntos, e no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto e talvez um bingo pra gente brincar, tá? Vou analisar melhor a rodada aí e talvez um bingo no finalzinho, fechou? Já peço a ajuda de vocês para deixar um like aqui no vídeo, que é muito importante, né? Vai estar fortalecendo demais o trabalho que eu sempre estou oferecendo para vocês aqui diariamente. E também, quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificação de todo vídeo, conteúdo que eu lançar aqui. E para maiores informações sobre o Grupo VIP, é só me chamar lá no WhatsApp, o número vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Se você tem interesse, tem alguma dúvida, corre lá no WhatsApp e me chama que eu vou responder o mais rápido possível. E vamos lá, galera, nessa rodada aqui a gente vai ter Championship, né, campeonato inglês da segunda divisão. Vamos ter 2 jogos aqui da Liga dos Campeões, né, grandes jogos por sinal, né, Arsenal e Real Madrid, Bayern de Munique e Inter. Vamos ter também aqui Libertadores, né, segunda rodada, mesma coisa aqui na Sul-Americana. E vamos começar aqui analisando nosso primeiro jogo, que já começa tarde, né, 3h45 da tarde, nosso primeiro jogo. A gente vai ter a segunda divisão da Inglaterra, né, nossa querida Championship. A gente vai ter aqui o Sheffield United jogando em casa contra o Millwall. Jogo que acontece aí na casa do Sheffield, né? E na minha opinião tem favoritismo total para vencer esse jogo, especialmente que pode pegar a liderança aí do campeonato e até mesmo se distanciar do terceiro colocado, né? Ficando aí bem próximo de garantir o seu acesso direto, né? Para a Premier League, né? Voltando aí para a primeira divisão. O Sheffield até o momento aí tem 83 pontos, né? Lembrando que já era para ser líder, né? Porque começou com menos 2 pontos, né? Se não fosse isso, estava com 85, estava na liderança. Mas é uma equipe aí que tem uma sequência muito boa de vitórias, né? O time que mais venceu aí no campeonato, com 26 vitórias até o momento. Se vencer esse jogo vai a 86, pega a liderança do campeonato de forma momentânea e torce para um tropeço do Burnley, que joga fora de casa contra o Derby County. E o Leeds, que está aqui, vai ter confronto difícil contra o Middlesbrough, né? Jogando fora de casa. Então, assim, a rodada está muito favorável para o Sheffield pegar essa liderança e até mesmo abrir uma vantagem aí para o terceiro colocado, que atualmente é o Leeds. O Millwall, por sua vez, aí ainda tem chance, né, de entrar aí na briga aí para ficar aqui entre os 6 melhores, né, e garantir pelo menos uma vaguinha nos playoffs aí dessa segunda divisão, mas eu particularmente estou bem confiante aqui que o Sheffield jogando em casa vai vencer. Os últimos 5 jogos do Sheffield, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Os últimos 5 jogos aqui do Millwall, 3 vitórias e 2 derrotas. No confronto direto tem um equilíbrio, né, 3 vitórias do Sheffield e 2 vitórias do Millwall. Nesse confronto aqui, galera, a primeira opção que a gente vai estar pegando é a dica casa vence, né? Sheffield United para vencer. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa. Agora vamos aqui para a Liga dos Campeões, vamos ter um grande jogo aqui nessas quartas de final, né? Vamos ter aqui o Arsenal jogando em casa contra o poderoso Real Madrid, 4 horas da tarde esse jogo, né? Primeiro jogo vai ser na casa do Arsenal, vai ser lá na Inglaterra. A equipe do Arsenal nos últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 empates. E o Real Madrid, por sua vez, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No confronto direto, o Arsenal venceu 2 vezes, cara. Venceu aqui por esse Copa Emirates e venceu na Champions, lá de 2006, por 1-0, né? Assim, obviamente que tem muitos anos isso, né? Mas só de curiosidade mesmo para ver esse confronto aí. E nesses 4 jogos que teve, o Real Madrid, por exemplo, não venceu, né? Vamos ver aí se quebra essa sina aí contra o time do Arsenal. Porém, não vai ter vida fácil, né? Especialmente que o Arsenal jogando em casa é muito forte. Nos últimos 10 jogos o Arsenal conquistou aí 5 vitórias, 4 empates, na verdade foram 3 empates, né? 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. E o Real Madrid fora de casa nos últimos 5 jogos, por exemplo, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Esse jogo aqui, galera, a melhor opção que tem é o mercado de gols, né? Cá entre nós aí, jogo excelente para 2 gols ou mais. E a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol e meio na partida. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2, mas não seria surpresa o Arsenal vencer, tá, galera? Ainda mais em casa.
Agora o próximo jogo aqui da Champions, a gente vai ter aqui Bayern de Munique contra Inter de Milão, né? O time da Alemanha contra o time da Itália, 4 horas da tarde esse jogo. Fica ligado nesse time da Inter, que é uma equipezinha aí que chegou como quem não quer nada e já tá aí nas quartas de final, né? E o Bayern de Munique tentando aí conquistar, né? Essa Liga dos Campeões que não vem já tem um bom tempo, né? O Bayern de Munique nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A Inter, 3 vitórias e 2 empates. No confronto direto, 4 vitórias do Bayern de Munique e 1 vitória da Inter, né? Isso daí nos jogos aí, a maioria que foi Copa aqui dos Campeões Internacional, aí teve amistoso, e 2 jogos da Champions lá em 2022, né? Então assim, promete ser um jogo bem interessante de assistir, tá, galera? Acredito que vai ser um jogão, por sinal só tem jogão aí nessas quartas de final, né? Mas acredito aí que o Bayern de Munique acaba levando a melhor nesse confronto, né? Eu particularmente acredito que na Alemanha o Bayern de Munique leva. Primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence com empate anula, e a segunda opção mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 Bayern de Munique. Agora o próximo jogo aqui, vamos ter os jogos da noite, né, Libertadores Sul-Americana, né, e aqui a gente vai ter o jogo da Libertadores aí, segunda rodada, Botafogo jogando em casa contra o Carabobo da Venezuela. 7 horas da noite esse jogo, o Botafogo começou com o pé esquerdo, né, começou perdendo aí contra a Universidade do Chile, teve a oportunidade de pelo menos arrancar um empate, né? Porque teve um volume de jogo melhor do que a equipe da Universidade do Chile. Porém, perdeu muitos gols aí o time do Botafogo e acabou sofrendo essa derrota aí como punição, né? O Carabobo, por sua vez, aí na estreia, perdeu para o Estudiantes da Argentina em casa, né? Jogando na Venezuela, perdeu por 2-0. E cá entre nós, né, galera? O time do Botafogo aí tem uma equipe bem melhor e tem possibilidade de vencer esse jogo tranquilo. Os últimos 5 jogos do Botafogo, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Os últimos 5 jogos do Carabobo, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Confronto direto, não apareceu nenhum jogo a princípio, né? E aqui, galera, eu tô bem confiante aí que o Botafogo vai vencer logo no primeiro tempo e quem sabe até uma goleada, né? Vamos ver. Primeira opção que eu vou deixar para vocês aqui, galera, é a dica casa vence no primeiro tempo, né? Botafogo para vencer o primeiro tempo. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 Botafogo. Agora o próximo jogo aqui, sul-americano, a gente vai ter a segunda rodada aqui, jogo entre Grêmio e Grau, do Peru, né? A equipe que vai estar jogando em casa é o Grêmio, né? 7 horas da noite esse jogo. O Grêmio que na primeira rodada acabou vencendo, uma ótima vitória fora de casa contra o Sportivo Luquenho. E o Grau que jogando em casa perdeu para o Godoy Cruz da Argentina por 2-0, né? Então assim, tudo indica aí que o Grêmio não vai ter dificuldade para vencer essa equipe que cá entre nós é bem fraquinha, né? A equipe mais fraca desse grupo aí junto com o Sportivo Luquenho. Os últimos 5 jogos do Grêmio, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Os últimos 5 jogos aqui do Grau, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Confronto direto não aparece nenhum jogo e eu particularmente estou acreditando aí que o Grêmio vai vencer esse jogo aí com 2 gols de vantagem ou quem sabe até mais, tá? Então a primeira opção que a gente vai estar pegando nesse jogo, galera, é a dica casa menos 1 handicap asiático. E a segunda opção, a gente pega aqui o menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Grêmio. Agora vamos aqui para mais um jogo da Libertadores, né? A gente vai intercalando aqui Libertadores Sul-Americana. Agora Libertadores a gente vai ter o River Plate da Argentina contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador. 9h30 da noite esse jogo. O jogo vai ser na Argentina, na casa do River. E a gente vai ver aí que as duas equipes começaram com o pé direito, né? O River vencendo fora de casa o Universitário por 1-0 e o Barcelona de Guayaquil vencendo o Independiente del Valle por 1-0 jogando em casa. Os últimos 5 jogos aí do River Plate, 2 vitórias e 3 empates. E os últimos 5 jogos do Barcelona, 4 vitórias e 1 derrota. Sequência muito boa por sinal, né? Confronto direto não apareceu nenhum jogo. Eu acredito que vai ser um jogo bem equilibrado, porém eu confio aqui que River Plate jogando na Argentina com o apoio de sua torcida acaba levando favoritismo, tá? Mas não vai ser jogo tão fácil assim não, vai ser jogo apertado aí, decidido por detalhes. E aqui a primeira opção que a gente vai pegar nesse jogo, galera, é a dica casa vence, né? River Plate para vencer. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo vai ser um placazinho aqui de 2-1, né? Por River Plate, placazinho aí bem apertado mesmo. Agora o próximo jogo aqui sul-americano, a gente vai ter aí o América de Cali
time da Colômbia, contra o Corinthians. 9h30 da noite esse jogo. O jogo vai ser lá na Colômbia. Jogo difícil pro Corinthians, tá? Mas eu acredito que o Corinthians acaba sendo uma equipe melhor. E se jogar o que sabe, vai vencer esse jogo, né? Não pode vacilar, porque essa equipe do América de Cali é forte, especialmente jogando em casa. O América de Cali, por sua vez, aí começou vencendo, né? O time do Racing Montevidéu, né? A equipe do Uruguai, venceu lá no Uruguai por 3-1, né? Então começou com o pé direito. E o Corinthians acabou vacilando. Na estreia, jogando em casa, perdeu o Huracan da Argentina por 2-1, né? Isso jogando aí no seu território, né? Jogando em casa. Então precisa mais do que nunca aí de uma vitória ou um empate, não seria tão ruim aí pela circunstância do jogo, né? Como eu falei, se a equipe do América de Cali é chata, né? Os últimos 5 jogos aí do América de Cali, 3 vitórias, um empate e uma derrota. E os últimos 5 jogos do Corinthians, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Confronto direto não tem nenhum jogo. E aqui, galera, a melhor opção que tem, cá entre nós, é a dica de gols, né? Então a primeira opção aqui, o mais de um gol e meio na partida. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Corinthians, tá? Mas pode acontecer um empate aí com gols de 1-1 ou quem sabe 2-2. Agora o nosso último jogo aqui, mais um jogo da Libertadores, né? Para finalizar, a gente vai ter aqui Independiente Del Valle, né? Equipe do Equador, contra Universitário do Peru. 11 horas da noite esse jogo, o jogo vai ser lá no Equador, e na minha opinião, Independiente Del Valle é uma equipe bem melhor, né? Do que o Universitário, né? Iniciou perdendo, né? As duas equipes perderam na estreia nesse grupo, né? O Independiente perdeu fora de casa por Barcelona de Guayaquil por 1-0, e o Universitário perdeu em casa, jogando no Peru, perdeu por River Plate por 1-0. Então duas equipes que começaram com o pé esquerdo. O Independiente Del Valle aí, vem de uma goleada, né, recente, isso aí pode dar uma motivação extra para a equipe conquistar aí esses 3 pontos, né, seus 3 primeiros pontos aí nesse grupo aí da Libertadores, né, venceu por 4-0 o Deportivo Cuenca. No total aqui são 3 vitórias, um empate e uma derrota, e o Universitário por sua vez 3 vitórias, um empate e uma derrota. No confronto direto aí a gente vê que teve na Libertadores 2021, né, o Independiente goleou em casa por 4-0, e no Peru o Universitário venceu por 3-2, né. Obviamente que tem aí 4 anos atrás, né, então muito tempo, muita coisa mudou, os elencos já não é o mesmo elenco, né, já não é a mesma coisa, mas eu particularmente estou bem confiante aí no Independiente Del Valle, que é uma equipe boa, uma equipe forte aí, e tem possibilidade de brigar por vaga nesse grupo aí, onde ainda tem Barcelona de Guayaquil e River Plate, né. Então, a primeira opção que a gente vai pegar nesse jogo, galera, é a dica casa vence, né, Independiente Del Valle para vencer, e a segunda opção, casa mais de um gol e meio, né, no caso, o Independiente Del Valle para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa. Enfim, galera, vamos finalizando aqui os palpites para essa rodada aí de terça-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar muito nessa rodada, tá? E agora eu vou deixar para vocês aí o bilhete pronto da rodada, tá? E o bilhete pronto, ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada aqui, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo que a gente pegou aqui, Liga dos Campeões, jogo entre Arsenal e Real Madrid, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida, pagando uma odd bem considerável para bilhete, tá, galera? Pagando 1,38 aí, nesse mais de um gol e meio, na minha opinião, tem tudo para bater, especialmente que a defesa do Real Madrid cá entre nós não tá legal. O Arsenal é uma equipe forte ali do meio campo para frente, né? Então tem tudo para bater 2 gols nesse jogo. Aí o segundo jogo também aqui da Liga dos Campeões, né? Bayern de Munique e Inter de Milão, a gente pegou aqui Bayern de Munique mais de meio gol, tá? E isso aqui o Bayern tem que fazer um golzinho, já é green, independente do resultado final. E o terceiro jogo, Libertadores, jogo entre Botafogo e Carabobo, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida, né? No caso, para bater 2 gols ou mais nesse jogo, na minha opinião, vai bater tranquilo. No final aqui a gente teve uma odd bem interessante, né? Uma odd de 1,98, né? Pelo mercado que a gente pegou aqui, tá uma odd excelente e com grande chance aí de bater, né, galera? Então gerou essa odd aqui de 1,98, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 198,66. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green aí para essa terça-feira, tá? Eu particularmente estou bem confiante aí nesse bilhete. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e do bilhete. Lembrando, galera, que eu não vou postar, né? Não postei aqui o bingo. Se eu for postar algum bingo, eu vou estar lançando lá no meu grupo VIP e também no Instagram, totalmente grátis aí para vocês, tá? Então, se você ainda não me segue no Instagram, dá uma conferida lá, acompanha os stories principalmente, né? O meu arroba lá no Instagram é @betgreenoficial_, tudo junto, tá? @betgreenoficial_. Me
me segue lá e acompanha os stories, que com certeza eu vou colocar algum bilhete extra lá, algum bingo nos stories para vocês amanhã, fechou? Enfim, um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa terça-feira e conto com a presença de todos vocês aqui no próximo vídeo, tá? Tamo junto e até a próxima. Valeu, valeu, fui!